o nosso mercado já existia há, sei lá, 10 anos antes de a gente entrar nele aqui no Brasil. Então a gente não precisou explicar muito para o mercado o que a gente fazia, até porque muitas empresas já testaram outras coisas, quando testam... É difícil um cliente que vem falar com a gente nunca testou nada. Assim. Então, parte dessa educação e da frustração, ele já teve no passado, e às vezes isso até pode ser positivo, porque ele já testou coisas e já entendeu um pouco dessa primeira frustração de, tipo, quem não tem processo. Então, a gente não trabalha tanto na educação. O que a gente faz aqui, que eu acho que tá dando certo, também depois de errar bastante, assim, é caprichar mais no perfil do cliente que a gente está atraindo ou que a gente está prospectando, para ele ter um grau de maturidade que ele vai entender e vai conseguir pilotar a gente. Então, por exemplo, se o cliente tem já há algum tempo dando prospecção outbound, é um sinal que esse cara não vai se frustrar tão rápido porque ele já faz isso anteriormente. Um red flag pra gente é o cara que faz só inbound e fala, cara, vou contratar vocês para implantar meu outbound hoje. Aí a gente fala assim, amigão, beleza, vamos junto, mas já vai no CS explicando e ajudando ele a entender, porque é um processo muito diferente, né? Até o vendedor se misturar os canais aí sim, que é um desafio que gera frustração na ponta. Fala, Patrick, beleza? Bom dia, beleza, Matheus? Bom dia, tudo certo? Estamos ao vivo aqui, enquanto a galera vai entrando, vou aproveitar aqui primeiro para te agradecer, Patrick, por topar bater esse papo com a gente. Estou bem empolgado. Para a galera que ainda não nos conhece, né? A gente é a SaaS BR Club, primeira comunidade aí focada em SaaS B2B do Brasil. Nossa comunidade já tem praticamente 8 meses. Ela surgiu depois de uma ida minha com os meus sócios lá para o Vale do Silício no Saster. E a gente, para quem não conhece o Saster, maior evento aí de SaaS que tem no mundo, talvez um dos únicos realmente grandes, relevantes, né? E quando a gente voltou, a gente falou, caramba, né? No Brasil, a galera só produz conteúdo para os seus próprios times, ninguém troca muito, né? Tá faltando um ambiente para a gente trazer os empreendedores, né? Porque a galera hoje, acaba se baseando muito em playbook gringo e realidade brasileira é outra coisa, né? Não adianta você achar que você vai pegar um playbook lá de uma empresa acelerada pela iCombinator e vai reproduzir aqui e vai dar certo, né? Então, esse espaço aqui é para a gente trazer empreendedores reais aí, líderes, né, C-levels de empresas de software que estão construindo e a gente conseguir levar a régua aí de mercado, porque tem muita coisa boa rolando no Brasil, né? Sempre costumo falar, esquece a síndrome de vira-lata, né? A gente está evoluindo muito no mercado brasileiro. Em alguns casos, até a gente está mais à frente do que alguns mercados de fora. O mercado europeu, por exemplo, é um mercado que está até para trás do mercado brasileiro em algumas vertentes aí quando a gente olha para SaaS, né? Claro, o mercado americano é outro mundo, mas acho que aqui a gente tem as partes que a gente tem que tropicalizar. Mas nosso convidado de hoje aí, né, é o Patrick, CEO da Driva. Vou deixar ele se apresentar aí, né? Mas estou super empolgado, é um cara aí que a gente já trocou várias ideias aí quando a gente se encontrou em eventos e tudo mais, até porque eu já vivi um pouco desse mercado que ele está empreendendo hoje. Então, cara, Patrick, obrigado aí de novo por topar participar. Se apresenta aí para a galera, né? E bora bater esse papo aí. Obrigado pelo convite, Matheus. Muito bom falar contigo aqui. Parabéns pela iniciativa. A gente estava falando fora dos bastidores aqui do SaaS BR Club. Acho que tem um espaço grande aqui no Brasil para essa iniciativa. Acho que vai crescer bastante, né? Porque realmente tem um vácuo e o brasileiro médio talvez troca bem menos do que os gringos ali. Então, acho que tem como a gente aprender bastante juntos aqui. Mas me apresentando, sou o fundador da Driva, eu sou engenheiro de formação, já trabalhei no mundo corporativo uns 4 anos, mais na área de produtos, e desde 2015 eu empreendo aí em diversos segmentos. Durante a nossa conversa eu posso falar um pouco mais da onde que a Driva surgiu, né? Mas, enfim, estou empreendendo faz um tempo já e sempre nessa jornada ligada a vendas e dados, assim, e daí que veio a Driva, né? Sensacional. Cara, acho que queria abrir esse quadro de perguntas aí, falando um pouquinho justamente de como surgiu essa visão da Driva, né? Porque assim, pelo que eu vi lá, vocês fundaram em 2020, né? Não sei se foi realmente em 2020, foi isso? Foi, janeiro Legal, de 20. bacana. Cara, vocês fundaram a empresa em janeiro de 20, né? Mas quando você pega essa categoria Big Data aí, focada em marketing e vendas, já tinham players super consolidados. A Nelly, por exemplo, foi vendida para B3 por 1,8 bi em 2021, né? Que, imagina, a Nelly já estava fazendo exit, vocês estavam começando a entrar no mercado. Você pega outros players ali, né? A Hamper, que já está desde 2016, 2017 no mercado. A Econodata, que já deve estar também há um bom tempo. E, vocês entraram no mercado que, de certa forma, já tinham players mais acelerados, com grana, né? E mesmo assim, vocês entraram e conseguiram ter um crescimento super legal nesses últimos anos.
Cara, o que vocês viram nesse momento, né? Porque normalmente, quando a gente vê um mercado super consolidado, com player com grana, normalmente a gente quer correr, né? A gente quer sempre pensar na inovação. O que fez você olhar e falar, puta, tem uma lacuna oportunística aqui, vale a pena eu entrar mesmo com esses players capitalizados, né? E tudo mais. Boa, então acho que dá para falar um pouco da história da empresa, já puxando um pouco para a minha história, né? Então, como eu comentei, empreendo desde 2015, e logo eu fiquei um ano fazendo outros negócios, assim. Em 2016 eu entrei como sócio em uma consultoria comercial. Nem sei se eu te falei disso já no passado, assim, mas eu fui sócio de uma consultoria que montava máquina de vendas, né? E a minha cadeira padrão é produto. Eu sou um cara que sentava nessa cadeira em outras empresas, empresas médias também. Eu toquei 4 anos essa operação de vendas e eu precisei aprender a vender para poder ensinar o cliente a vender, né? Eu sempre puxei para a minha zona de conforto, que era a parte numérica. Então, como eu sou engenheiro, não adianta eu chegar lá e falar tanto de pitch de vendas, né? E você também é um cara de produto, então, naturalmente, você puxa para onde você tem como jogar com mais força, né? E deu super certo na consultoria, né? Porque a área comercial é uma área analítica, é uma área ela é uma área científica, né? Se você olhar sobre o ponto de vista de dados. E eu tocava isso como serviço. Então, eu fiquei 4 anos tocando projeto de consultoria comercial como serviço. Eu montava análise de dados, ajudava o pessoal a tomar decisão e a analisar performance de vendas e tudo mais, mas sempre no Excel ali, eventualmente num Python básico e um BI. E por que eu montei a Driva? Porque a gente fez 50 projetos de consultoria, tipicamente para empresas médias, de faturamento de 50 até uns 350 milhões de reais, era o perfil do ICP nosso na consultoria. Em todas elas, eu contratava o mercado. Então, eu contratei todas as ferramentas que você me falou e mais algumas. Então, a gente, naturalmente, era o consultor do outro lado da mesa, que era o médico da empresa, e falava assim, para você curar essa necessidade, você precisa contratar, sei lá, por exemplo, aqui a MeTime. A gente consultou várias vezes a MeTime, como, que nem concorre com a gente, né, mas como um parceiro estratégico para a gente resolver nosso problema de consultoria. E aí eu vi várias lacunas, porque como eu contratava e pilotava a ferramenta, você começa a olhar os gaps de cada ferramenta e entender onde que cada uma vai bem e onde que cada uma não vai tão bem. Daí, isso em diferentes áreas, né? Qualidade de dados, pricing, modelo de negócio, dados específicos, né? E com o passar do tempo, como serviço, eu fui construindo coisas minhas. Então, eu tinha as ferramentas de mercado e eu construía coisas que eu utilizava para mim mesmo. Isso foi tomando um corpo, até que lá em 2019, final do ano 2020, eu criei coragem para sair da consultoria e empreender do zero, porque eu vi que tinha, de fato, depois de ver 50 vezes o problema, eu vi que tinha esse gap, né, de fato, no mercado, que por mais que tivessem players, e até hoje tem players que são grandes capitalizados, ainda tinha uma lacuna aí. Uhum. Acho que quando os players começam a ficar capitalizados, começam a ficar grandes, a inovação já fica muito mais difícil, né? Já é muito mais complexo você mudar a sua tese, você alterar o produto. E assim, né, até pegando um pouco do gancho do que você comentou, na época que a gente, né, na época que eu estava na Nelway, por exemplo, era muito isso. Então, nosso cliente contratava a gente para fazer inteligência de mercado e gerar o lead, contratava a MeTime para fazer sales engagement, contratava o Sales Navigator para conseguir achar os caras no LinkedIn, contratava o CRM, né, para a parte de gestão ali de oportunidade, e aí realmente isso ficava um negócio monstruoso, ferramenta para caramba, né? E acho que o pior de tudo, né? Eu lembro que a gente sofria muito com isso. Pô, no final do dia o cara podia ter um processo terrível. Para quem que caía o problema? Pro lead, né? O cara tinha um lixo de processo, não sabia fazer prospecção. Não, mas o problema é do lead, né? O problema é da plataforma de Big Data. E eu vi que vocês hoje têm uma tese que, cara, vocês têm as próprias partes de cadência dentro da plataforma, né? Cadência de e-mail, cadência LinkedIn, né? Então você gera o lead, mas você também consegue orquestrar essa cadência. Acho que isso, de certa forma, é legal para o usuário, porque, né, você usa uma ferramenta única para fazer essa parte de geração de oportunidade, mas ao mesmo tempo você tem o controle do ROI também, né? Você consegue provar para o cara que, ó, calma aí, né? O lead não é ruim necessariamente. Você tem uma visão de funil que até te ajuda a retroalimentar de certa forma, né? Só que aí o que eu queria te perguntar, né? Acho que todo mundo conhece Apollo, todo mundo conhece Snova.io, que foram ferramentas que chegaram muito forte no Brasil, cobrando $20 por mês, né? Trazendo a visão de geração do lead e trazendo também essa visão dessa parte de cadência de e-mail e tudo mais. E, cara, eu lembro, pelo menos na época da Nelway lá, isso começou a ser insuportável pra gente, porque os caras cobrando $20, né, e oferecendo tudo isso,
todo mundo já né, já queria contestar, cancelar, né, a solução. Como é que vocês estão brigando com esses players hoje em dia, né? Tem algum diferencial no dado, algum apelo que vocês usam? Vocês realmente sofrem muito com esse lance da concorrência? Eu te pergunto isso muito específico no teu mercado, mas acho que isso pode gerar um insight para quem está assistindo aqui, porque provavelmente, né, tem outros SaaS aqui que também enfrentam problemas com concorrentes gringos que chegam aí canibalizando muito a oferta, né? Pô, é uma boa pergunta. De fato, quando a gente foi entrar nesse mercado ligado a engagement, a gente ficou pensando muito assim, pô, a gente vai tentar reinventar a roda e como é que a gente pode ter um diferencial que seja relevante, né? Porque para a gente era estratégico exatamente pelo que você comentou, assim. Tipo, tem uma frase muito boa, né? Que é vender listas já foi um bom negócio. Talvez lá em 2015, assim, era um baita negócio. Tipo, eu lembro que eu já contratei ferramentas, né? Que você falou da Anel, eu já contratei lá atrás, a gente pagava bem caro, a gente até era feliz, e porque, enfim, isso aí é muito do escuro, né? Mas a necessidade do cliente vai evoluindo no passar do tempo, ele vai precisando de mais coisas para medir. E a gente foi para engagement, ou para essa parte de automação, para sair da parte de geração de lead, porque o nosso propósito não é gerar uma lista, a gente quer ajudar o cara, ajudar que ele venda. E às vezes ajudar ele a vender ajudar o vendedor a economizar tempo em tarefas que ele não precisaria estar fazendo. E boa parte da tarefa aí do custo do OPEX, né, da empresa, está nas pessoas, no tempo das pessoas que ficam ali trabalhando os processos e tudo mais. Então, a gente realmente foi para isso porque a gente poderia ajudar o pessoal a economizar tempo e também medir ROI, que é uma outra coisa que o time vai falar bastante aqui, que foi um aprendizado grande, talvez mais do último ano aí para a gente. Mas como é que a gente se diferenciou nesse segmento, ou está se diferenciando nesse nicho no Brasil? Tem algumas coisas, a primeira é CNPJ, para quem vende só no LinkedIn ou dado web, de fato, a gente compete muito, né, com os gringos ali, em todos os aspectos. Mas quando tem um ICP, um cliente nosso, que além do dado de LinkedIn, web, ele precisa também de uma informação do CNPJ, tem uma barreira do Brasil, lá da América Latina, né, de se agregar mais informações e mais contexto. Então, o CNPJ e dados de nicho, ter dados específicos do nicho do cliente, modelagens específicas, é super rico. E essas ferramentas de mercado, elas são mais generalistas, né? Então, no nicho a gente consegue ganhar, e no CNPJ a gente consegue ganhar também. Outra questão que a gente implementou na nossa ferramenta foi cadência mista com o WhatsApp. Então, a gente foi a primeira empresa que tinha LinkedIn e e-mail integrado, depois a Snóvio também tem, né? Também integrou, mas foi depois da gente. E a gente já integrou o WhatsApp também. Então, o cliente consegue mandar o WhatsApp, LinkedIn e e-mail na mesma jornada. E daí isso é bem brasileiro, né? Tem alguns países aí fora que não usam tanto o WhatsApp, mas o brasileiro gosta de vender no WhatsApp. Então, a gente já integrou essas três juntas e isso também diferencia a gente bastante, especialmente para quem faz essa venda mista geral, né? Uhum. E tem duas aqui que a empresa gringa, e para quem é brasileiro também não ter tanto medo de brigar, porque se você está atendendo um cliente um pouco maior, ele vai querer ter um serviço, ele vai querer ter um CS envolvido na conta, ele vai querer ter, às vezes, um grau de customização aqui e ali. Então, a parte de estar perto do cliente, ajudar ele a resolver o problema dele, tem muita ferramenta que é só SaaS mesmo e que vai no low touch total, que não consegue penetrar, assim. Então, tem vários clientes nossos que poderiam estar usando uma ferramenta dessa, mas a gente ajudou ele a implementar e a integrar as coisas no ecossistema que ele já tem, né? Então, isso também, por mais que tenha o mesmo produto, você pode ter um produto igual, mas ganhar na qualidade do serviço e da integração. Isso é uma coisa que a gente percebeu a posteriori, sabe? E putz, é muito verdade. Assim, tipo, o gringo não vai querer ter muita reunião de CS, integrar as coisas aqui, e a gente cobra para integrar e o cliente paga e paga feliz, né? Uhum. Sensacional. Acho que vale muito reforçar o ponto que você comentou sobre a tropicalização, né? Eu acho que o Brasil, obviamente, tem as suas peculiaridades de mercado, e quando você está empreendendo um SaaS aqui, você tem que entender isso. Isso vai ser um diferencial competitivo em relação às plataformas gringas. Como você comentou, cara, o WhatsApp, ninguém usa o WhatsApp lá fora, o WhatsApp é coisa de brasileiro, né? Então, porra, o WhatsApp aqui é uma das ferramentas de vendas mais importantes, um dos canais de venda, né? E, pô, vocês embarcaram isso na solução. Estava falando com o Ricardo da Hamper esses tempos também aqui no podcast, ele falou também, bateu muito nessa tecla de WhatsApp, falou, cara, isso é uma peculiaridade do mercado brasileiro. Então, isso é super bacana de trazer, né? Então, pô, usar um diferencial do mercado para agregar o produto, e aí você já derruba na hora as ferramentas gringas. O outro diferencial que você falou em relação a dado, Brasil tem CNPJ, o que é legal de ter CNPJ? Você consegue ter a cobertura das, sei lá, 22 milhões de empresas que tem no país, né? Enquanto
os players lá de fora não têm isso, né? Eles capturam dados lá de empresas que estão no LinkedIn e acabou, ou seja, cobertura. Imagina que um cliente seu hoje que vai prospectar, sei lá, mercadinhos, farmácias, de forma alguma ele vai conseguir ter sucesso no Snóvio, né? No Apollo, por exemplo, enquanto um cliente que talvez prospecte tecnologia, talvez tenha, né? Então, acho que tem esses pontos aí que são super relevantes e acho que as empresas, né, que passam por coisas parecidas têm que reforçar muito no go-to-market esses diferenciais para conseguir né, contornar essa objeção quando tiver um player gringo na mesa, né? Mas, pô, super, super bacana esse ponto aí que você trouxe. Mas, cara, um outro ponto que me fez pensar aqui, né? Você falou que você começou a jornada ali como consultor comercial, né? Uma época que você estava trabalhando com isso. Você deve ter percebido a quantidade de cagada que a galera faz quando o assunto é prospecção, né? Até hoje isso, né? Na época que eu estava na ANEL e era muito assim também, o cliente não fazia nem ideia que era o papel de verdade de um SDR. Então ele pegava uma lista, tentava ligar uma vez no telefone PJ e tchau, não tinha cadência, não tinha essa de vou tentar ligar tantas vezes aqui, vou mandar tantos e-mails, vou não sei o quê. Não tinha essa cultura, ou seja, se olhar, tinha empresa com 2 vendedores tentando consumir 10 mil leads por semana, né? Porque o cara não sabia cadenciar isso. Isso é efeito de educação. Eu acho que a tua solução, ela, querendo ou não, é uma empresa que depende de processo, né? Depende do cara ter uma maturidade comercial. Não adianta o cara contratar a solução de vocês, ser um fundador da empresa, achar que vai pegar ali, vai sair ligando e vai vender. Não é assim que a banda toca. E acho que tem outras ferramentas no mercado que elas também necessitam dessa educação, né? Como é que vocês fazem hoje, né, para educar o cliente de fato e não transformar isso numa frustração, num churn, né? Vocês investem muito em CS, vocês investem muito numa estratégia de conteúdo, vocês tentam pegar um cara que é mais maduro, com base em alguns critérios de qualificação. Como é que vocês têm feito isso? Porque eu sei que normalmente essas plataformas têm um problema de churn um pouco maior e não é por culpa delas, é por culpa do cliente. Pô, esse é um bom ponto, assim. Eu acho que é um misto de algumas coisas. A gente, como não é o pioneiro, né? Tipo, diferente talvez da Get Demo, né? Que é uma empresa tua que você tá evangelizando no Brasil um negócio que é muito novo, né? O nosso mercado já existia há, sei lá, 10 anos antes de a gente entrar nele aqui no Brasil. Então, a gente não precisou explicar muito para o mercado o que a gente fazia, até porque muitas empresas já testaram outras coisas quando testam. É difícil um cliente que vem falar com a gente nunca testou nada, assim. Então, parte dessa educação e da frustração ele já teve no passado, e às vezes isso até pode ser positivo, porque ele já testou coisas e já entendeu um pouco dessa primeira frustração de, tipo, quem não tem processo. Então, a gente não trabalha tanto na educação. O que a gente faz aqui, que eu acho que está dando certo, também depois de errar bastante, assim, é caprichar mais no perfil do cliente que a gente está atraindo ou que a gente está prospectando, para ele ter um grau de maturidade que ele vai entender e vai conseguir pilotar a gente. Então, por exemplo, se o cliente tem já há algum tempo rodando prospecção outbound, é um sinal que esse cara não vai se frustrar tão rápido, porque ele já faz isso anteriormente. Um red flag para a gente é o cara que faz só inbound e fala, cara, vou contratar vocês para implantar meu outbound hoje. Aí a gente fala assim, amigão, beleza, vamos junto, mas a gente já vai no CS explicando e ajudando ele a entender, porque é um processo muito diferente, né? E até o vendedor, se misturar os canais, aí sim que é um desafio que gera frustração na ponta. Então, o primeiro ponto, acho que é o perfil do cliente, ajuda muito, tanto a reduzir churn, aumentar o lifetime, e entender se ele tem a maturidade, o perfil, que vai fazer esse casamento dar certo. Assim. E o segundo tem a ver com o conteúdo que a gente não faz de forma direta, mas a gente tem uma rede de parceiros, né? A gente tem 100 parceiros hoje que tem vários tipos de parceiros, né? Mas boa parte são consultores comerciais ou consultorias, né? Que quando a gente sente que o cliente está com alguma necessidade mais específica de processo, a gente sempre indica, a gente faz as pontes e ajuda a gente não precisa abraçar o serviço, né, de educar o cliente nesse aspecto, mas ajudar ele a ter um caminho de estruturar isso através dessa rede de apoio nossa também. Cara, bem legal. Acho que esse ponto de refinar o ICP, mirar no cliente certo, ele é super importante. Muita empresa acaba esquecendo disso, né? Porque se para pensar, todo mundo tem a dor para comprar o produto de vocês. Todo mundo quer gerar leads e quer vender, né? A diferença é o estágio de maturidade que o cara tá. Então, pô, aquilo que você falou, se o cara já tem um time comercial, já faz um outbound, por mais que seja mal feito, já é um cliente muito mais maduro para você conversar do que aquele cara que nunca fez na vida, não sabe o que é e acha que é pegar e já sair ligando. E esse cara provavelmente em uma semana ele vai xingar a tua ferramenta horrores,
sendo que é ele que está fazendo tudo errado, na verdade, né? Não tem processo. Então, acho que já vi muita empresa de SaaS travando nesse problema, né? Inclusive a gente mesmo na Nel, em uma época a gente falou, cara, vamos vender para um segmento um pouco menor. A gente tinha um ticket maior, acabava pegando empresa mais madura, mas em um determinado momento a gente falou, cara, vamos aumentar isso. Na época da pandemia a gente falou, vamos trazer receita de tudo quanto é lado. Cara, esse cliente pequeno, ele era um cliente que o CS queria matar a gente, né? Ele falava, cara, pelo amor de Deus. Só que assim, não tinha processo, era 10 pessoas na empresa, todo mundo fazia um monte de coisa e vendia. Então, pô, esse negócio de afinar o canhão, ele é importante. Bem legal que você mencionou também a questão dos parceiros, que é um puta insight. A partir do momento que você é parceiro de um consultor comercial e o cliente final está contratando um consultor comercial, logo ele já está pensando em amadurecer o time de vendas. Então, o teu consultor comercial traz a ferramenta e ajuda no processo, né? Te ajuda a trazer um cliente mais maduro, mais ou menos essa visão, né? Exatamente essa visão, tanto serve para venda quanto para o cliente ter sucesso, porque o que a gente quer que o cliente venda, né? Se ele vender, ele não está nem aí se vai gerar 100 ou 200 vídeos. Se ele vender e ter ROI, tá tudo bem. Tá se pagando, tá indo para frente, né? E o ICP, cara, é isso que você falou, assim, é um remédio, é uma parada meio mágica, assim. Se você acerta o perfil do cliente ideal e faz sentido, tipo, parece que tudo funciona. O CS vai ter um atendimento legal, o cara vai ter sucesso, vai ter um LTV alto, às vezes o cara paga mais e, tipo, tudo funciona, né? Então, o perfil do cliente ideal é um negócio que, para quem está empreendendo e está vendo a gente aí, é uma coisa que eu ri muito, porque quando a gente é bootstrap, então a gente abriu para tudo que é lado, assim. Se você falou que a Nel baixou um pouco o nível lá atrás, cara, a gente não tinha nível, né? A gente era completamente aberto, assim. Então, o cara queria comprar, a gente vendia, e com o passar do tempo a gente foi entendendo, fazendo matemática e conta, né, que não faz sentido, assim. Então, tem que realmente ter um crivo aí. Isso, quando você acerta a mão, aí tudo fica mais fácil. Total. Cara, acho que todo mundo já passou por esse problema no começo, né? A própria Get Demo, a gente, pô, no começo vendia para todo mundo, né? E empresa grande ainda não vinha no início, porque, pô, é uma categoria que não existia, mas a galera que era menor queria adotar. Só que, cara, o cara que é menor, por exemplo, não tem tráfego no site, né? Não adianta botar uma demo lá no site, assim, que isso não vai fazer realmente um efeito dele visualizar o aumento de conversão no funil. Agora, um cara que tem tráfego no site já tem uma maturidade maior, pô, ele vai botar a demo no site uma semana depois, ele já vai olhar e vai falar, caralho, olha essa diferença, né? Então, em um determinado momento, a gente começou a, cara, de várias formas, canalizar para entrar num cliente mais enterprise. Não quer dizer que a gente negava a venda, mas quer dizer que a gente mirou e apontou nosso canhão para empresas maiores, sabendo que, né, seriam clientes que iam pagar mais, que iriam ver mais valor. Então, acho que é um efeito natural. No começo, você acaba vendendo para todo mundo, mas em algum momento você tem que refinar isso, principalmente se você tiver um custo de aquisição alto, né? Porque imagina, você gasta 5 mil para trazer um cliente e o cliente paga 1.000 por mês, você perder ele em 3 meses, fudeu, essa conta fica negativa, né? E não fecha. É uma ilusão de que você está incrementando receita de fato, certo? Só um comentário, tem uma questão de share do cliente, né? Tipo, você está na categoria, nós dois estamos, né? Marketing e vendas. Então, a gente briga para geração de receita ou performance do processo que ele já gasta lá do OPEX, CAPEX ou OPEX que ele tem dentro da área de vendas. E quanto maior a empresa, mais ele gasta com isso, seja no inbound, com vocês ali, tipo, de ter fluxo do site, que o cara já gastou com mídia e tudo mais, quanto maior o dinheiro que ele está investindo do lado de lá, seja, né, em marketing ou seja em equipe comercial, para ele mais barato também, o mais fácil é ter o ROI com ferramentas como as nossas aqui. Então, na linha do ICP é isso, tipo, para a gente, pô, o número de vendedores é um qualificador imediato, assim, talvez para vocês também. E, tipo, pô, o cara tem 10 ou mais vendedores, para a gente já começa a fazer muito sentido, porque por mais que a gente cobre um preço legal, tipo, o cara vai ter resultado, sabe? Agora, se o cara tem um vendedor, ele pode até faturar bem, mas se tem um vendedor, o tamanho que ele gasta, o cheque que ele tem dentro da área comercial é pequeno, então a gente fica, dentro do que ele gasta, a DRE dele fica aparecendo muito e fica caro, às vezes o cara fica olhando demais, né? Não, total. E se parar para pensar assim, né? Como você falou, a gente vende para a área de marketing e vendas. Por mais que meu produto não tenha nada a ver com o seu, a gente disputa o orçamento, né? Porque o orçamento é um só. Então, ou o cara vai pagar mais você para ter mais lead, ou ele vai me pagar para aumentar a conversão. Então, no final do dia, né? É sobre essas linhas que a gente fala. Se o cara é muito pequeno, porra, essas linhas já ficam curtas, logo qualquer coisinha já gera impacto para o cara, né? Uma frustração muito rápida, porque o orçamento é extremamente limitado. Mas falando um pouco da evolução do mercado, né? Eu queria escutar um pouco isso de você. Pô,
lá 2017, como a gente falou, gerar lead era ouro, né? Animal, plataforma de Big Data, cuspiu lead, toma cliente. O cliente já, caramba, que até então o cliente não tinha nem visão das empresas, né? Então isso já era mágico para ele. Por pior conversão que seja, ele pegar e trabalhar aquilo de qualquer jeito. Segundo momento, essa visão de unificação de Big Data com Sales Engagement, criação de cadência mista e assim por diante, que foi um pouco do que vocês fizeram aí, que os 9IO, Apollo e etc, né? E aí agora, qual que é o próximo passo que você está vendo, né? Eu vejo muito assim, cara, ao invés de você criar uma cadência, eu vejo a AI criando cadência e conseguindo segmentar sozinha e ter uma comunicação customizada com cada lead sem uma intervenção humana. Eu vejo muito dessa forma. Mas queria te ouvir para ver se você vê dessa forma também, se tem alguma outra maneira que vocês estão planejando aí, porque eu acho que é um mercado que, cara, com a AI ele deu uma possibilidade gigantesca de se evoluir muito rápido, né? Cara, com certeza, tem o copo cheio e o copo vazio, né? Esse mercado vai se reinventar totalmente, assim, agora. Assim. Então, é um timing bem interessante de estar nele e ficar bem ligado. Eu não sei o que vai acontecer, porque tá rolando, tá tudo muito rápido, né? A gente foi uma das primeiras empresas a ter acesso ao OpenAI no Brasil. A gente entrou no Early Adopters lá em 2021, eu recebi o acesso, a gente testou, era bem ruim, e a gente até deixou de lado, assim, pô, esse negócio aqui, sei lá, não sei se vai ajudar. 2021, olha que loucura, foi ontem, né? Uhum. E olha em que pé que a gente está hoje com as LLMs. Assim. É brutal. Então, naquela época, eu jamais ia imaginar que em 3 anos, 4 anos depois, a gente está onde a gente está hoje. Assim. Eu acho que é mais legal de pensar o que não vai mudar. Até o pessoal da Amazon olha muito para isso. Assim, né? Tipo, cara, mais fácil do que pensar o que vai acontecer e tentar prever o futuro é tentar pensar o que vai ser, o que não vai mudar para frente. Daí você consegue também pilotar em direção a isso. Assim. Eu acho que para frente não vai mudar mercado B2B, as empresas ainda vão querer prospectar outras empresas, ainda vai ser importante ter dados e cada vez dados de mais nicho para qualificar bem o perfil da empresa, vai ter que filtrar melhor as pessoas e ter contactability, ativação e monitoramento aí do processo comercial. Isso não vai mudar. Agora, como o pessoal vai implementar isso na ponta, acho que vai mudar provavelmente drasticamente e eu acho que vão acontecer algumas coisas, assim, tipo, em 2011, quando eu comecei a trabalhar com o meu emprego, tipo, ter um CRM já era um negócio absurdo, assim. Ninguém tinha quase e era só o Salesforce e contratar o CRM já era um passo enorme, assim. Hoje as empresas têm um CRM, às vezes mais de um, tem uma Get Demo, tem, sei lá, um Sales Bud, tem uma Driva, então aumentou muito a quantidade de ferramentas e as integrações delas. Então acho que isso vai continuar acontecendo. A minha aposta é que vão ter mais ferramentas ligadas a marketing e vendas, fazendo menos coisas. Assim, tipo, talvez é um mercado mais de nicho do que esse mercado generalista. Assim. A segunda coisa, acho que é o uso de dados e API. Então, do nosso lado, acho que o que é o nosso moat principal, além das integrações e fluxos, né? Que até tem um artigo depois eu posso compartilhar que é bem legal aqui. São os próprios dados. Então, a gente está focando muito nisso, de ter informações que sejam realmente relevantes e únicas, ou que a gente tenha um data advantage, seja mais duradouro, que acho que isso também não vai mudar, né? Se a gente tiver uma forma e dados relevantes, acho que deixar até o cliente usar os fluxos dele, então usar N8N, API, todo dia bate um cliente aqui querendo integrar Driva com N8N. Ano passado não tinha ninguém batendo, né? Cara, vai só aumentar, porque o pessoal tá entendendo que está ficando mais fácil, né? A barreira de entrada para código e para automação, sei lá, não sei se você usa aí Cloud Code, cara, tá absurdo, assim, eu tô usando todo dia, para me ajudar no meu trabalho e vai só ficar cada vez mais fácil. Então, acho que vai aumentar o número de APIs, integrações e dados nichados, assim, acho que é por aí. E provavelmente a gente vai ter muito agente, a gente mesmo que está fazendo um monte de agentes internos e para cliente, mas eu confesso para você que eu não tenho certeza, porque olhar para frente e prever o futuro é muito difícil, assim, acho que eu tô olhando mais na ótica do que não vai mudar. E daí, se a gente olhar o que não vai mudar e ficar bom nisso, tipo, o meio talvez mude, né? Mas o objetivo final não. Legal. Cara, esse ponto que você comentou aí sobre a galera tá com muita autonomia para desenvolver automação, agente, né? Então, por exemplo, nas nossas ferramentas aqui, a gente tem integração nativa com N8N, com Make, com Zapier, porque é isso, o cliente, ele, pelo amor de Deus, conecta aqui que eu quero brincar com esse dado de alguma forma, né? Eu vi um caso de uso esses dias, bizarro, assim, o cliente conectou na demo, aí jogou para o Zapier, aí no Zapier ele criou um agente que
pegava o que o cara fez na demo, juntava com outras informações de qualificação, criava uma régua, jogava para o SendGrid, fazendo, tipo, falei, caralho, né? Que uso robusto, animal, né? E isso dá uma oportunidade, inclusive, de, vamos supor, imagina, o cara entra na demo, o cara contrata uma Driva também, pode plugar ali dentro, pô, enriquece com o dado da Driva, né? Então, você permite que as ferramentas consigam, a partir do valor de cada uma delas, se integrar e gerar um negócio muito maior. Ou um exemplo mais amplo até, imagina, sei lá, o cara se cadastra no site vendo a demonstração, depois ele vem enriquecido com os dados da Driva para identificar quem que é a conta e o lead. Depois ele é enriquecido com os dados da Sales Buddy para pegar as conversas que tiveram com esse cara. No final, isso pode gerar um score. Então, cara, é muito bacana isso, né? Porque as áreas estão internas das empresas, mesmo sem serem áreas de programação, né? São áreas de negócio, já conseguem ter essa autonomia. Na época da Nelway, cara, só tinha, os clientes só faziam alguma coisa com dado quando ele tinha uma área de data science interna, e quem tinha isso eram os bancos, era o Itaú, era o Santander. A galera pegava o dado da Nelway lá e cruzava com outros 300 dados e fazia um negócio. Hoje em dia, qualquer pessoa com N8N cruza dados daqui, dali, já monta algo mais robusto, né? Isso vai só aumentar, cara. Vai cada vez ficar mais fácil. Daqui a pouco não vai ter nem caixinha mais da N8N, vai ser também vão ser prompts que vão fazer as coisas por você no background. E aí, eu acho, minha aposta é que a gente vai ver, ter uma empresa, qualquer SaaS aí, tem que já pensar em já ter API, já ter MCP, já ter formas de pilotar o SaaS de você, que está ouvindo a gente, né? Usando nativamente essas ferramentas, porque vai ser um diferencial, assim. Eu mandei aqui no chat, no interno nosso, depois se quiserem colocar no chat geral, se tiver. É um artigo que um investidor grande do Brasil me passou, eu achei muito bom, eu tô lendo ele várias vezes, assim, relendo, né? Porque eu acho que é um framework legal para quem tem uma empresa de SaaS e quiser pensar em como estruturar os processos, assim, tipo, para não ser também uma empresa que vai, tipo, vou ser uma empresa que vai só conectar no N8N, meu SaaS vai morrer e tal. Não é bem por aí, porque tem uma proteção dos nossos negócios quando você fala de integrar fluxos de trabalho diferentes, né? Então, no caso da GetDemo, vocês olham, tipo, vocês estão olhando o site, a jornada digital de compra e agregando uma informação que vai passar para produto, vai passar para vendas. Vocês estão integrados em vários fluxos de trabalho das empresas que são clientes de vocês. Quando vocês têm vários fluxos integrados, vocês têm um diferencial e vocês têm um stickiness, né, no negócio, e por si só faz sentido. Então, vale a pena a leitura aí. Mandei no chat, depois vocês jogam. É isso. Não, exatamente. E tipo assim, na época que eu tava na Nelway, quando o cliente integrava com o CRM, era tipo assim, puta, agora estamos feito, nunca mais vamos sair do cliente, porque a gente gerou o lock-in. Hoje em dia, esse lock-in tá muito mais fácil, porque na época integrar com o CRM era uma pica desgraçada, assim, demandava serviço. Cara, hoje em dia, com o N8N da vida, quando você vai ver, você nem sabe, mas você já está participando de 400 fluxos dentro do cliente e outros SaaS em conexão com isso, né? Então, eu também não vejo o N8N da vida como um grande concorrente nosso, pelo contrário, né? No final do dia, ele está viabilizando a gente conseguir entrar no processo do cliente e a gente possibilitando ferramentas que, assim, com o N8N ele não vai conseguir gerar os dados que a Driva tem, ele não vai conseguir gerar as demos que a GetDemo gera, ele não vai gerar toda a parte, né, de geração de dados, inteligência que a SalesBuddy gera. Então é legal que ele permite conectar, mas não necessariamente ele vai substituir os grandes ativos que a gente tem em cada plataforma, né? Boa. Mas vamos lá, vamos fazer um bate-bolazinho aqui, vou te fazer algumas perguntinhas e, claro, pode responder e dar uma breve justificativa. Mas, cara, você já falou que você é bootstrap aí, né? Mas a minha pergunta era bootstrap ou captação? Depende do negócio, tem negócio que não tem como fazer sem dinheiro. Se você consegue fazer sem dinheiro, ainda mais com juros altos e tudo mais que está rolando de investimento e tal, eu recomendo, eu gosto do modelo bootstrap, porque ele é mais lento no começo, mas você consegue criar uma empresa mais eficiente desde o começo. Então, isso no longo prazo, no médio prazo, você consegue ser muito bom e eficiente em capital, mas, de novo, não é para todo negócio, né? Tem que ter um negócio de margem alta que você consiga vender e se pagar, né? Eu abri a empresa, a Driven, em janeiro de 20, no primeiro mês eu já tinha 5 mil de MRR. Então, 5 mil de MRR já estava, já contratei um funcionário e já estava rodando e colocamos as coisas para caminhar e não precisei tanto de dinheiro. Mas tem negócio que não tem como, né?
Não, legal, boa visão. Inclusive, vocês já pegaram dinheiro em banco alguma vez ou não? Não, mas até uma dica para quem está na call aqui, até falei para você também no evento lá, nos eventos que a gente participa, né? É bom olhar para sistemas de fomento, assim, então, FINEP, BNDES, projetos estaduais, né? Inclusive agora está rodando um projeto da FAPESP, não, FACESC, Santa Catarina, de dinheiro público, assim. Tem muita iniciativa de dinheiro barato para inovação. Então, pouca gente que eu conheço olha para isso. A gente olha, porque a gente também é bootstrap, e a gente conseguiu fazer vários editais, vale a pena. Belo toque. Eu acho que isso aí, reforçando para a galera, o pessoal já nasce hoje em dia querendo saber de captar. Cara, pegar dinheiro em banco pode ser interessante, pegar dinheiro em iniciativas de capital barato aí, né, do governo e tudo mais, também é uma alternativa. Acho que é legal a galera sempre ter isso na ótica, né? O pessoal é muito viciado em captar e às vezes captação é um dinheiro podre, entre aspas, né? Quando é um fundo ruim, né? Quando é alguém que não vai agregar na tua tese. Então, acho que é um cuidado que tem que se tomar. É legal se olhar em outras alternativas. Nada impede também que você possa captar no início com o investidor anjo, depois se acelera com uma outra iniciativa. Então, bacana você trazer essa ótica aí, porque eu vejo a galera muito viciada na captação, como se não houvesse outros caminhos. Aí a segunda pergunta, né? Educar mercado do zero ou começar em mercados maduros? Você começou no maduro, mas quero ouvir tua opinião sobre isso. Pô, isso é difícil, cara. Eu acho que o mercado maduro tem uma vantagem se você conseguir competir. Porque o mercado maduro, mar vermelho, quer dizer que o mercado existe, tá ligado? E se tiver um player incumbente grande, meio ruim, você pode tentar bater nele, assim. Tipo, nossa estratégia inicial foi meio que essa, e algum grau hoje ainda é um pouco essa, assim. Então, tipo, se existe um mercado que você queira entrar, que tem um player grande, e se de alguma maneira ele não estiver indo muito bem, ou estiver deixando alguma lacuna, pode ser um ângulo para você tentar caminhar no vácuo junto com um cara maior que já está pavimentando, já gastou o dinheiro de CAC para educar o mercado inteiro, e você pode caminhar, mas, de novo, você tem que ter um edge de competitivo. Se você for entrar para brigar com o gorila e ele for melhor que você vai só apanhar, né? Acho que um ponto legal de reforçar: educar mercado é caro, a não ser que você tenha um alcance orgânico muito grande. Na GetDemo a gente criou categoria, mas eu tinha um alcance orgânico muito grande. Eu fiz um cálculo para impactar a quantidade de pessoas que eu impactei organicamente, né, nos últimos anos. Eu teria gastado mais de 1.600.000 reais de mídia para impactar, né? Ou seja, caraca, 1.600.000 de mídia para uma empresa early stage já, cara, é impossível, né? Ou seja, criar a categoria é caro. A gente deu sorte que a gente foi na linha do orgânico. Talvez para criar uma categoria no Brasil você precise, né? Se você não tiver uma estratégia orgânica muito boa, você precise realmente de muito capital para isso. No caso do que o Patrick falou, né? As empresas, quando o mercado já existe, já queimaram muito dinheiro para educar. Então, talvez você só precise se posicionar com um diferencial e ser muito bom de capturar esse lead que já foi educado pelos players anteriores, né? Então, bem legal. Eu acho que não tem certo ou errado, né, em começar em cada um dos lados, mas o founder tem que analisar esse ponto. E vocês também são, acho que bootstrap, se eu não me engano, né? A GetDemo sim, a Salesbud não. A Salesbud não, mas vocês também vieram educando o mercado, suponho, nesse modelo orgânico também para essa mentalidade. Assim, tipo, acho que uma das coisas legais do Bootstrap é isso, assim, você, tipo, tem que ser criativo. E você força você, tipo, tentar alternativas e fazer coisas diferentes. E, tipo, hoje é um diferencial do negócio de vocês, né? O que vocês estão fazendo. Total. Próxima pergunta. AI vai matar o SDR? Eu acho que não, sabe? Eu acho que vai ser mais human on the loop, mas vai matar o SDR de venda transacional, assim. Tipo, o cara que é tirador de pedido, que é, tipo, pô, qualificação muito simples. A gente já tem agente aqui na Driva, a gente vende agentes também para alguns clientes nossos, né? Para poucos clientes, mas a gente tem os nossos agentes mais ligados a inbound, assim. Quando funciona muito bem, assim, tipo, grau de... Passa no teste de Turing, sabe, assim? Resolve. Mas, de verdade, eu acho que vai mudar o patamar, assim, tipo, eu vejo o SDR, o BDR gerar, tipo, sei lá, 20 milhões no mês, ele vai gerar 40, mas vai conseguir ter eu acredito mais no modelo dual, assim, de humano mais máquina do que, tipo, full máquina, para essa venda mais SaaS, assim, que é a venda mais complexa, porque no fim do dia, tem muito, ainda tem de olhar no olho e apertar a mão do cliente, vendas offline ainda existem, né, e, sei lá, os melhores negócios que eu fiz, não sei se eu teria feito só sem uma interação ali humana do processo. Perfeito. Produto nichado ou produto genérico? Cara, eu acho que nichado. Acho que o caminho de futuro é mais nicho.
Você pode ter um produto genérico, tipo, a Driva é um produto, digamos assim, genérico. Sei lá, a GetDemo também. Você tem, mas em algum grau, a gente sabe que por trás dos panos tem alguns nichos que você tem um diferencial competitivo maior e um grau de qualidade maior. Assim. Eu acho que nichado, para quem está começando, faz mais sentido, porque você consegue ficar muito bom em uma coisa só e você gasta menos dinheiro, né, tentar fazer muita coisa, né? Mas encurtando a resposta, acho que nichado para começar e me parece um caminho mais fácil antes de tentar generalizar. Sim. O caso da GetDemo, na verdade, ele é nichado porque ele só vende para SaaS, né? Então a gente só entra no mercado SaaS. Na Sales Buddy já é um pouco diferente, porque aí outras verticais podem entrar. Acho que é o caso da Driva também. E aí, pegando um pouco do que você comentou, no final do dia, assim, seu produto até pode atender várias verticais, mas no go-to-market, o ideal é que você comece nichado para você dominar rápido um mercado, né? E depois você expandir para outros mercados. Acho que é meio que essa visão, certo? Exatamente essa visão, e para alguns mercados você tem que ser, tipo, o cara que... Tem uma forma de pensar, na minha visão, que é o teu ICP, ele precisa ser maluco se ele não te contratar. Você tem que ter uma oferta de valor para alguns, você pode ser generalizado, mas para alguns mercados, se você falar com o cliente certo e ele entender o que você faz, tipo, se ele não te contratar, ele está tomando uma decisão irracional. Uhum. Eu acho que essa tem que ser a visão do founder ou de quem está tocando um SaaS, porque assim você consegue criar um negócio que é diferente mesmo para aquele nicho. Beleza, você pode vender para o cara da esquina que você comprar e tiver o perfil ok, mas para alguns nichos você tem que ser tipo, muito, muito bom. Assim. Boa, legal. Inbound ou outbound? Se responder inbound, eu vou ficar surpreso nessa, pela tua plataforma. Cara, depende do segmento. Assim, por exemplo, você com o modelo do SaaS BR Club e tudo mais, está construindo, parte do teu modelo de aquisição é construir a tua autoridade, construir o teu conteúdo, que é o diferencial do negócio, e também é um canal de atração de vocês, mas está fazendo isso de forma orgânica, né? Uhum. Isso eu acho que faz sentido pra caramba e é um negócio bem massa. Mas eu acho que as empresas precisam ter outbound porque está na mão delas, né? Então, se você entende muito bem o perfil do cliente ideal que você tem e você tem uma oferta de valor que faz sentido, tipo, com outbound você consegue mirar e atacar e está na tua mão o processo. Tem muito cliente nosso que investe muita grana em mídia inbound e teve um movimento recente, né? Acho que até pela maturação assim da mídia paga, tem muita gente que grande que só fazia inbound que montou área de outbound para tipo, peraí, eu preciso ter algo na minha mão aqui e só com outbound você consegue, né? Sim, sensacional. Uma pergunta que, pô, todo empreendedor sempre fala para eu fazer quando eu vou, né, trazer qualquer convidado aqui. Impressionante, quando eu falo lá no grupo, eu falo, galera, que perguntas eu faço, né, para esse convidado? Todo mundo sempre fala para fazer essa pergunta. Qual que foi a maior cagada que você fez aí, ou as maiores cagadas na história da Driva, que você teve que falar, puta que pariu, tenho que voltar agora atrás disso e corrigir, né? Sei lá, lançou um produto errado, atacou uma vertical, teve alguma decisão dessa memorável, assim, que você pensa hoje e fala, nossa, foi totalmente errado? Tem várias, assim, cara. Eu vou falar algumas rápido, mas assim, a primeira foi que aí o contraponto de ser bootstrap brasileiro, né? Brasileiro bootstrap, aí a gente vai muito economizando, assim. E eu nunca me arrependi de investir. Então, sempre quando eu tinha algum grau de risco, pô, a gente está com, sei lá, XMRR, será que vale a pena aumentar essa equipe de vendas e fazer tal coisa, assim? A gente sempre faz conta, né? Porque a gente não tem, tá sobrando. E sempre fez sentido, a posteriori, assim. Então, tipo, eu me arrependo de não ter arriscado talvez mais, porque daí isso tem um efeito compound no tempo de você conseguir fazer mais coisas. Sempre quando eu arrisquei, valeu a pena. Parece meio pegas, mas é tipo um fato, é o erro de não fazer também, né? Isso também é um erro. Teve muito erro com pessoas também. Então, contratar alguém errado, especialmente para liderança, tipo, atrasa o negócio um ano. Assim. Eu errei várias vezes. Então, demorar para contratar, demorar para demitir, e às vezes na dúvida com algumas pessoas, você ficar tentando fazer dar certo. É meio duro falar isso, mas assim, dificilmente vai conseguir converter e fazer o negócio dar certo depois. Assim. Então, erros com pessoas são erros que me doem até hoje, porque tanto para pessoas que eu acabei não subindo antes, né, de dar o desafio, embora a pessoa estava um pouquinho verde, quanto movimentos que eu tinha que ter feito mais rápido, sabe? É o que fica martelando, assim, tipo, por que eu demorei tanto? Legal, bacana. Acho que até me fez refletir esse lance do investir mais, né? Porque eu também não consigo me recordar de nenhuma vez aqui que a gente investiu que não valeu a pena investir, sabe? E às vezes, né, no modelo Bootstrap, você, puta, né, arriscar assim é mais complicado, né? E, pô, por exemplo, recentemente a gente falou aqui na GetDemo, vamos dobrar o valor de geração de demanda.
né? A gente falou isso em dezembro. Cara, começamos janeiro com a demanda dobrada ali e tá multiplicando por 2,3 a quantidade de OP. Claro, pode ter uma variável do ano voltando, mas também tem muito com essa visão ali da gente estar conseguindo impactar mais pessoas, né? Então, é algo que eu já falei, caramba, por que eu não quadriplico, né? Então, você começa a ter esse pensamento. É legal essa provocação. E de pessoas, porra, sensacional. Eu acho que a gente como founder, né? Às vezes, quando a gente começa a escalar a operação, a gente já para de ter uma visão tão profunda de cada pessoa em potencial. E vira e mexe, eu também me pego fazendo essa cagada de tipo, pô, tem vários talentos na empresa que às vezes você está um pouco mais distante por conta do dia a dia e as pessoas não se sentem prestigiadas, né? E aí você tem que ir lá, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você começa a perder pessoa boa no operacional e aí substituir por pessoa ruim e aí ferrou a tua empresa, né? Porque o operacional ele tem que ser muito bom, assim como a gestão, senão você tá perdido, né? E onde precisa de gente, né? Naturalmente dentro da startup é a coisa mais lenta, né? Que, pô, você com software, cara, com produto, com marketing, pô, são coisas que tá na tua mão e você pilota e vai rápido. Agora, pessoas, pô, mudar o gestor de uma área de CS, mudar a pessoa que tá atendendo uma conta que o cara tava acostumado, aquela pessoa trocou porque ele tava insatisfeito. São coisas que levam tempo e não é assim, você não tem como comprar isso assim do nada. Então, e é frágil, né? Tem algumas áreas que são frágeis. Então, dá pista para quem é bom, cara, manda bala e quem você está em dúvida, a dúvida é uma certeza, né? Uhum. É isso, não, ótimos insights. Ainda pegando um pouco o gancho que eu tinha te perguntado aquela hora, né, sobre produto nichado e produto genérico. Eu lembro que quando a gente estava, né, quando eu estava lá na Nelway, solução de Big Data, a Nelway foi a primeira, né? E então todos os mercados queriam a solução, por mais que ela não tinha sido feita para um específico. Só que o mercado começou a evoluir. Então, o cara já sabe que é Big Data, só que o cara de bens de consumo ele quer dado de sell in, sell out. O cara de tecnologia que é dado de presença digital, o cara de saúde que é dados do mercado de saúde. Essa demanda começou a chegar depois de alguns anos ali, né? Porque, cara, o mercado, beleza, inicialmente ficou impressionado com dado de faturamento, saber as empresas, né? KINAI, não sei o quê. No segundo momento, os caras, puta, eu quero refinar mais, quero aumentar o nível de precisão aqui. E aí eu lembro que começou a surgir na época vários players altamente verticalizados. Então veio a ITB 360, que depois a Cortex comprou, que era, cara, empresa focada em dados de tecnologia. Então, na época, eles deram muita dor de cabeça para a Nelway, porque, cara, eles chegavam para o cliente de tecnologia e falavam, olha os dados que a gente tem aqui. Os caras, nossa, né? Já tinha dado de, tipo, saber as tecnologias que o cliente usa. Foi foda. Teve outros players também que chegaram mais focados, em saúde, em bens de consumo. E aí, a gente, na época, estava vendo para todo mundo, era muito difícil priorizar e trazer dado para todas as verticais, né? Construção e não sei o quê. Então, eu lembro que os players que entraram muito nichados, eles se deram super bem. E quando eu olho hoje a estratégia da Driva, eu vejo que vocês não focaram necessariamente, pelo menos no meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, vocês não focaram tanto na vertical, vocês focaram mais em pegar a jornada do go-to-market e tentar fazê-la mais bem feita do que as outras ferramentas iam fazendo, ou seja, de maneira mais horizontal. Entendo que vocês também têm as verticais, vocês performam mais, mas eu olhando hoje, né, a estratégia de vocês me parece que vocês focam mais na disciplina go-to-market do que no nicho, né, igual as outras empresas surgiram na época batendo na tecla do dado nichado. É isso mesmo a minha leitura, né? Vocês viram uma oportunidade nisso? Vocês pretendem nichar mais em algum momento, né? Como é que é a tua visão sobre esse ponto que eu trouxe agora? A gente é nichado, cara. E pior que a gente é nichado, sim. A gente tem a jornada genérica, que é tipo dados CNPJ, LinkedIn, site, visibilidade web, redes sociais, que é tipo o genérico, geral e mais go-to-market, que serve, tipo, é o Pareto, né? 80% da galera pode usar isso aí e ser feliz. Mas para contas específicas, para verticais específicas, além do genérico, a gente tem sempre um dataset específico. A gente dá alguns exemplos, coisas que não aparece tanto, mas é legal comentar. Assim. A gente tem dados muito, muito bons, e até um dos motivos que eu queria derivar lá atrás é que eu consegui um dado de, sei lá, empresas que trabalham com resíduo, né, tipo lixo mesmo. Muito, muito bom. Era um dataset que ninguém tinha, eu tinha, então eu coloquei isso na Driva lá em 2020 e vendi pra caramba. Assim. E tá até hoje, os clientes desde aquela época estão pagando felizes porque só tem a gente. Então, por mais que tenha a jornada genérica,
ter o dado nichado de algumas verticais e escolher quais são as verticais para a gente tem sido importante. A gente tem resíduos, a gente tem agronegócio, a gente tem empresas de tecnologia também com maturidade, site, tem e-commerce. Então, por trás dos panos, na hora de vender, a gente fala com o cliente, ó, essa é a jornada genérica, e para você que é um cara do e-commerce, que é uma fintech, tem isso aqui, entendeu? É um dataset, que daí é só tipo um plug, entendeu? Isso aqui vai te ajudar na jornada inicial de gerar o lead. Ó, gerei o lead daqui para frente é igual, mas o comecinho é uma cerejinha no bolo, assim. Uhum. Legal, bacana a visão, né? Então você tem uma jornada de go-to-market muito bem estabelecida para todos os clientes, mas tem datasets específicos que você agrega para ajudar o cara a gerar um lead mais segmentado, né? Eu lembro que quando a Neo foi comprada pela B3 ali, veio muito dado na parte de veículos, né? Porque, a B3 tem todos os dados de financiamento de veículo e tal. Foi animal para vender para locadora, né? Todo mundo que precisava fazer esse mapeamento de alguma forma. Indústria que vende para auto, frota, dado de frota, né? Então, o cara tem 300 caminhões, legal, serve para uma Mercedes ir lá e vender caminhão. Então, é bem bacana essa visão dos datasets nichados dentro de uma jornada de go-to-market bem estabelecida. Eu lembro que lá atrás, quando surgiram as empresas de dataset verticalizado, elas não tinham a jornada bem estabelecida, né, da disciplina go-to-market. Elas só vendiam o dado, né? Então, realmente, a fusão desses dois, olhando para o que vocês construíram aí, eu vejo que é a grande evolução do que a gente tinha lá na época, né? O desafio é escolher quais segmentos você vai querer brigar, né? Porque se o cara é ultra segmentado, ele faz só aquilo, ele pode ser muito, muito bom naquilo. Então, a gente tem um desafio grande, sempre recorrente, de escolher, cara, onde que eu consigo brigar e onde que eu consigo ganhar esse jogo, né? Senão, jogar por jogar, daí não dá certo. Acho que a pergunta que todo mundo que, depois dessa tua fala, te faria, né? Que tá querendo verticalizar e como é que eu sei qual que é a melhor vertical para eu priorizar nesse momento, né? O que vocês fazem para entender, eu preciso para essa aqui, quais são as variáveis, né? Tamanho de mercado, então a gente tem um mapa nosso de mercado, obviamente, né? Então a gente olha o nosso CRM, olha as conversões, olha o LTV dos clientes e vê o tamanho de mercado. Eu tenho, sei lá, 50 distribuidores de food que distribuem comida no Brasil, que são clientes da Driva, eles têm um LTV legal e tudo mais. Tem 1.500 iguais a eles no Brasil. É um mercado grande, eu já tenho uma penetração e os 50 já mostram para a gente que tem um caminho de, vale a pena avançar nisso para caminhar. Então, o tamanho de mercado é uma, né, e aderência ao produto. E outra coisa que a gente olha bastante é o grau do moat, né? Manja moat? Para quem não manja, assim, tem um castelo, tem aquele fosso em volta que tem os jacarés, assim. Moat é esse nome que é a proteção que você tem do negócio, né? Então, como que você, num segmento específico, consegue criar algo que seja difícil de replicar? Porque daí você vai ter menos concorrência, né? Então, o caso de resíduos é um exemplo. A gente tem o moat no dado. Então, o dado que a gente consolidou é muito bom. Então, para isso, a gente naturalmente vai ter menos competição. Agora, sei lá, brigar com um Apollo em dado de LinkedIn, você vai apanhar. Assim, só puramente LinkedIn, você tem que ter alguma coisa a mais. Assim. Então, é tamanho de mercado e ter entendimento claro de onde você consegue ganhar de fato. Assim. Acho que é as duas coisas que a gente olha aqui. Legal. Eu acrescentaria até mais uma coisa que eu acho que é importante, que, beleza, né? E eu vejo muita gente errando nisso. A galera fala, nossa, esse mercado aqui ele é gigante, mas é um mercado inacessível. Uma galera que não tá no LinkedIn, não tá nas redes. Você vai ter que fazer o quê para acessar esse cara? Você vai fazer visita presencial, né? Às vezes o mercado pode ser grande, mas você educar esse mercado, você acessar esse mercado é muito mais complexo do que você acessar um outro mercado que às vezes é um pouco menor, mas é um mercado mega digitalizado. Então, acho que a dominância no canal, a complexidade para chegar nele é algo que pesa bastante, né? A gente, obviamente, né, principalmente na Sales Bud, que vende para outros mercados além de SaaS, cara, nossa carteira é majoritariamente SaaS, é tipo 60% SaaS. E aí a gente falou, cara, a gente precisa expandir para outras verticais. Primeira coisa que eu falei foi assim, cara, precisa ser coisa que ou a gente vai conseguir chegar via LinkedIn, que é nosso canal, ou a gente vai via parceiro que já tem dominância nisso, né? Porque a gente não vai fazer evento agro, por exemplo, né? Evento de indústria, não dá, né? Então, acho que tudo isso que você trouxe, mais esse ponto que eu falei, acho que já responde bem para alguém que fala, puta, que nicho que eu deveria ir, né? Nossa, faz todo sentido. A acessibilidade faz sentido pra caramba, assim, não adianta. E não tem que se limitar ao tamanho de mercado puramente, né? Ele é um norte só, por isso que tem várias variáveis, né? Por exemplo,
Vamos pegar o exemplo da própria GetDemo. Vocês têm um negócio de nicho, né? E um negócio de nicho num segmento novo no Brasil. Com certeza alguém que você falou lá atrás que você deu pitch, o cara torceu o nariz, falou assim, pô, negócio muito nichado, não sei o que, isso aqui é mercado pequeno, babá, um negócio que tá crescendo pra caramba e, cara, beleza, é um nicho, mas o nicho é meu, né? Então, não necessariamente o mercado que é pequeno é um problema, assim, você pode pegar e dominar o mercado, tá tudo bem. Né? Exato. Não, perfeito. Inclusive, quando a gente começou a fazer os primeiros pitches ali da GetDemo mesmo, começo da empresa, a gente devia estar, sei lá, devia estar nos 10 primeiros clientes, assim. Realmente era isso. A galera, pô, mas o mercado de SaaS no Brasil é pequeno, tem umas 15 mil empresas só, né? Vocês vão ficar nisso? Não, não é interessante, não. Porra, a gente na hora já começou a pensar, será que a gente deveria já pensar em novos produtos? Cara, a gente falou, não, foda-se, vamos seguir. Prefiro ter 15 mil que são meus clientes, né? Do que ter 50 milhões lá de empresas potenciais no mundo inteiro e não ter capacidade de pegar 0,00001% disso, né? Então, e o mercado de tech é um puta mercado acessível, tá todo mundo no LinkedIn o dia inteiro. Ou seja, assim, as empresas de tech podem até não contratar a GetDemo ainda, mas no mínimo elas já ouviram falar, né? Porque tá todo mundo na bolha. Então, realmente, acho que isso é um ponto legal. O VC no início torce o nariz, mas depois que você começa a dominar o mercado com CAC baixíssimo e gerar caixa, né? Quantos VC você acha que não vem toda semana querer falar comigo, eu nem respondo? O jogo muda, né? O jogo muda, né? Muda. Com 59% de margem, né? Daí outra daí esse é um gênio, né? Assim, o que era o errado no começo, agora assim, pô, é uma baita estratégia, né? Parabéns aí pela estratégia e tal. Mas assim, dá para fazer dinheiro e crescer em mercados que são teoricamente menores, tá tudo certo. Acho que é um bom ponto de. Esses 3 pontos que a gente comentou, acho que são pontos legais de falar. Assim mesmo. É isso. Pô, sensacional, Patrick. Bom demais trocar essa ideia com você aí. Acho que gerou vários insights aí para a galera, principalmente essa questão aí que, pô, bootstrap, não bootstrap, verticalização, entrar numa categoria mais madura ou menos madura. Acho que são coisas que a galera que acompanha aí sempre traz como um ponto de decisão, e acho que a gente ter feito esse papo aí com certeza vai ajudar bastante gente. E acho que é legal que enquanto a gente faz esse papo, pô, a gente vai gerando alguns estalos até na nossa cabeça, né? Que, pô, com certeza a gente sai e aplica na nossa operação depois. Pô, só te agradecer aí por topar bater esse papo, né? Sensacional, aí sucesso também aí que vocês estão fazendo. Acho que, como a gente vai sempre se falando aí, sigo acompanhando. Não sei se você tem alguma mensagem final aí também, mas do meu lado, só agradecer mesmo aí por esse bate-papo legal pra caramba. Legal, parabéns pela iniciativa e muito legal fazer parte aí também do SaaSBR Club e sucesso aí pela iniciativa e valeu pela oportunidade também. É isso, vamos que vamos. Valeu, Patrick. Abraço, até mais. Tchau, tchau.